Eu vou conversar agora com o Roger Jacó, que durante muito tempo foi técnico do governo do estado do Piauí em Brasília e esteve ligado diretamente a toda essa situação política, ligado não no sentido do que estamos vivendo hoje, né, mas vivenciando a política direto de Brasília, tentando trazer recursos para o estado do Piauí. Boa tarde, Roger. Olá, Carol. Olá, Parnaíba, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. O Roger também é de sindicato, né? Presidente de sindicato. Presidente do Sindicato das Indústrias Químicas do estado do Piauí, né? E além de ter ficado como técnico, né, durante muitos anos em Brasília, buscando recursos, né, se apropriando de informações para o estado do Piauí de forma positiva, e presidente de sindicato, também é representante de alguns órgãos aqui na cidade que trata sobre questões do desenvolvimento econômico da nossa região. Roger, você que viveu durante muito tempo em Brasília, representou o estado do Piauí e já no governo, né, no governo do Zé Filho, quando governador do estado, e já vivíamos situações onde nós percebíamos a política e a economia pegando rumos diferentes do desejado para o Brasil. E agora nós estamos aí vivendo uma situação histórica, né? Totalmente diferente e histórica, que vai para a história do nosso país. Como é que você avalia hoje essa situação política? Inclusive, agora há pouco nós comentávamos que um juiz em Brasília, com uma liminar proibindo a posse do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tomando posse aí à Casa Civil. Como é que você faz essa avaliação? Olha, Carol, estamos vivendo um momento histórico. Acho que, de certa forma, muitos aqui estão tendo a oportunidade de participar de uma mudança significativa no nosso país, né? A gente vê um ambiente político degenerando há muitos anos, né? Ninguém mais tem fé na classe política, o que é uma contradição, porque os políticos são os cidadãos que são eleitos para liderar, para implantar uma visão que a sociedade deseje, para nos defender. Perdemos a fé nessa categoria, o que a gente tem que recuperar, porque senão não tem democracia possível. A Lava Jato tem 2 anos, eu vivi o começo da Lava Jato lá em Brasília, é um posto de lavagem que fica do lado lá de um complexo de hotéis e escritório, onde tinha lá os doleiros fazendo a doação graciosa de dinheiro para os parlamentares e políticos. Eu vejo, assim, nesses 2 anos o governo perdeu a legitimidade, né? As pessoas podem discutir se essa gravação foi legítima, se não foi legítima, se deveria ter sido liberado ou não foi liberado, ou não deveria. Mas existe um fato superior a tudo isso, que é o que foi dito lá, né? Você tem uma presidente da República que está articulando com um camarada ex-presidente, perto de ser preso, como que faria para impedir que ele fosse preso, e dando um cargo no Ministério, um cargo importante, ministro-chefe da Casa Civil. Então, é uma obstrução de justiça do regime que ela jurou, quando assumiu como presidente, defender. Nesse momento, eu acho que nenhum homem público pode deixar de ter uma posição, sabe? Eu acho que tem os que são pelo Brasil e os que são pelo grupo que está no governo. Eu sou pelo Brasil, né? Estou aqui o mais escuro possível, eu queria vir de verde e amarelo, mas na televisão talvez não ficasse tão bom. Mas estou com a minha bandeira do Brasil aqui. Eu tive orgulho de ser estagiário na Escola Superior de Guerra, né? Conheço, a Escola Superior de Guerra é a única instituição no Brasil, dentro do governo brasileiro, encarregada de pensar o Brasil como um todo. Então foi esse seminário que você, minha colega de Rotary, companheira de Rotary, a gente organizou semana retrasada, e eu tive a alegria de ter três colegas e professores meus de Escola Superior de Guerra que estavam aqui falando sobre esse Brasil grande. A gente faz parte de um país, de uma nação que é única no mundo, e a gente absolutamente acha que isso é fruto do acaso e que nós não temos responsabilidade por ela. A gente nunca se pergunta o papel de Parnaíba nesse projeto de Brasil, a gente nem se pergunta qual projeto de Brasil que a gente faz parte. Né? Então a gente fica preso nas discussões de política miúda. Eu não vi aqui, por exemplo, nenhum dos candidatos declarados a prefeito da cidade dizerem o que eles querem fazer com a nossa cidade, qual a visão que eles querem defender no pleito. Né? A gente
assim, desculpa trazer para Parnaíba, mas eu gosto sempre de fazer essa vinculação. Do mesmo jeito que a gente se perdeu no Brasil, a gente se perdeu aqui em Parnaíba. Se você pegar 30, 40 anos atrás, as nossas cidades do mesmo tamanho, né, se você pegar aqui no Ceará, no Maranhão, se você pegar Caxias e Sobral, elas tinham inveja de Parnaíba, mesmo todas as dificuldades que Parnaíba passava. Né? Depois dos últimos 15 anos aí, a gente vê que a gente não olha mais nem a luz de freio de Sobral. Né? Quando Sobral dá uma parada, a gente só tem notícia pelo jornal. Sobral está muito à frente da gente. E Caxias está muito à frente da gente. Foi implantado um plano estratégico aqui na cidade, é o discurso político que eu consigo entender dele, de que nós somos um centro de saúde, um centro de educação. Nós somos um centro de saúde e um centro de educação muito pior do que Sobral e muito pior do que Caxias. Qual é a nossa comparação? A gente está se comparando com quem? Com Buriti dos Lopes, com todo respeito a Buriti dos Lopes, com Chaval. Parnaíba é a única cidade de médio porte do Piauí. Né? A gente precisa se comparar com outras cidades do nosso tamanho. A gente fala de recuperar o orgulho. Eu não sinto orgulho. Ontem um camarada foi morto no centro da cidade. Né? E a culpa é do empresário, que devia ter um carro forte para mandar os valores de apuro todo dia para depositar no banco. Na Constituição, é a responsabilidade do Estado garantir nossa segurança. O Estado só existe quando ele garante o monopólio da violência dentro das nossas fronteiras. Se ele não tem o monopólio da violência, ele não existe enquanto Estado. E hoje qualquer um, né, você pega aí, abre os blogs, só tem crime, só tem violência, e ninguém se sente responsável por falar nada sobre isso. Então, esse sentimento geral da população de que os políticos não estão mais preocupados conosco, não estão mais preocupados com o nosso projeto de nação, não estão mais preocupados com o nosso projeto de cidade, nosso projeto de Estado, faz com que seja a maior manifestação das Américas, 6 milhões de pessoas na rua pedindo para um governo cair. E parece que não teve nada. Vão nomear uma pessoa que está para ser julgada. Se é inocente, se é culpado, vamos deixar a justiça decidir, mas não vamos proteger ele de ser julgado, né? Então, eu vejo com muita preocupação, acho que a gente vai começar a passar por tempos turbulentos. Quem está acompanhando as notícias está vendo, já teve pequenos confrontos em frente ao Palácio do Planalto hoje. Acho que como homem público que eu escolhi ser, né, eu acho que temos os outros homens públicos da cidade, todo mundo tem que tomar uma posição e deixar claro para a população o que está pensando e por que está pensando. Então, tomei a liberdade de estender um pouquinho a sua pergunta. Vontade. Deixa eu colocar assim a seguinte observação, já que você puxou para Parnaíba, né, você fez um plano geral e foi puxando para Parnaíba, né, a posição de Parnaíba dentro da nação, o que nós pretendemos, né, o que nós somos diante dessa realidade. Então eu vou aproveitar esse seu gancho. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, é uma questão muito óbvia, todos os estados brasileiros vão sentir politicamente e economicamente. Né? Nós já estamos vivendo, na verdade, um prejuízo e agora esse prejuízo pode aumentar. Né? A gente pode perder aí o rumo de várias situações. Puxando para Parnaíba, como é que você avalia essa situação? Olha, eu acho que agora a gente vai começar a sentir mais forte a crise, né? Nós destruímos no Piauí como um todo nossa indústria quando ela estava nascendo. Uma série de atrapalhadas de política econômica. Então nós não sofremos essa primeira etapa da crise, que foi a crise que as indústrias não estavam conseguindo vender e iam demitir. Mas você vê, o que restou de indústria no Piauí, eu represento o polo de ciência e tecnologia mais avançado, que é a parte química e farmacêutica, que é o que resta de pesquisa, nós estamos tendo que lidar com quase 60% de aumento na nossa conta de luz. A gente está tendo que lidar com aumento de imposto, a gente está tendo que lidar com um monte de coisa, tudo contra. Então a manutenção do emprego deixou de ser uma opção, a gente vai ter que se manter vivo. E eu acho que agora o comércio já está sentindo, o comércio de Parnaíba está fechando 5 horas da tarde no centro da cidade. As lojas no shopping, que foi uma grande vitória a gente conseguir ter um centro comercial desse porte, estão fechando. Né? Você vai nos comércios, todo mundo está reclamando, fora um ou outro. Né?
o impulso maior de geração de emprego aqui, que foi a construção civil, né, não vai ter mais aquele quantidade enorme de casas de conjunto habitacional sendo construída, né, e muitas estão vazias, foi construído mais do que o que era a real demanda da cidade. Então, felizmente, a gente tem que criar alternativas, viu? Eu acho que pode ser uma oportunidade. Nós, mal ou bem, temos na cidade mais de uma centena de doutores, nós, mal ou bem, temos na cidade mais de 13 mil estudantes universitários. Nós temos uma capacidade econômica, ainda que frágil, pequena, mas interna, própria. Então, a gente tem que mobilizar. Quando você está estudando a estratégia nacional, você fala todo o tempo do poder nacional. E o poder nacional não são as Forças Armadas. Você tem a sociedade, o poder econômico, os recursos naturais, você tem as várias esferas do poder nacional. Então, acho que agora está na hora da cidade se juntar e criar um projeto que articule os nossos poderes municipais, né? O que a gente tem de recurso econômico, de capacidade de ciência e tecnologia, como é que a gente articula isso para criar um novo salto para frente de Parnaíba. Parnaíba precisa, né, se reinventar. Eu gosto de chamar a atenção, viu, Carol, que as pessoas sempre dizem a educação é a saída. A educação é a saída. Mas a pessoa bem educada, ela só tem um espaço para manifestar e para ser a saída do país. É na indústria. Porque senão você vai formar um doutor e ele não vai ter o que fazer. Ele vai ficar em casa. Temos hoje mais de 700 jovens formados em Química no estado do Piauí. Mais de 600 estão desempregados. Não tem mercado. Não tem mercado. Então, o Estado, a cidade, precisa reconhecer que o motor, a locomotiva, né, vai ser a indústria, vai ser a atividade econômica, a agricultura, né, o comércio, o serviço, mas de uma maneira real. Porque a gente escuta, Carol, e você está tão cansada quanto eu disso, as mesmas coisas, as mesmas promessas a cada ciclo eleitoral. É o porto, é o aeroporto, é a ferrovia, a hidrovia, a Vila do Leite, e nada sai do papel. A gente precisa parar de viver de futuro e começar a construir esse futuro. Certo? Então, eu acho que Parnaíba vive numa guerra política há 50, 60 anos, são dois grupos que se engalfinham e só interessa um destruir o outro. Acho que a gente precisa ter maturidade, entender o momento, o país está frágil, nossa nação precisa da nossa união, e a nossa união tem que ser expressada aqui e construída uma cidade melhor. Então vamos falar, já que você colocou dos grupos, né? Vamos falar dos grupos aqui da cidade. Sobre eleição municipal, nós estamos no ano eleitoral e já percebemos, né, alguns grupos aí se formando. Você acredita na união ou no rompimento, por exemplo, de Zé Filho e Mão Santa e Florentino Neto e Zé Hamilton? Olha, eu na minha pouca estrada política, eu aprendi a não acreditar que é impossível nada que pareça impossível hoje, viu? Mas eu acho sim, é importante a gente ter oposição. Se a gente tivesse tido uma oposição verdadeira no Brasil, o Brasil não teria chegado nesse momento. Se a gente tivesse uma oposição verdadeira na nossa Câmara Municipal, nossa cidade também não estaria fragilizada como está hoje. A oposição tem que ter seu espaço e tem que ser respeitada. Ela não pode, um camarada não deve ser eleito na oposição e no dia seguinte estar dizendo amém para a prefeitura. É importante que seja feita uma avaliação crítica e permanente das verdades que o gestor apresenta, justamente para poder melhorar. Não é tudo pior. A gente tem que estar sempre junto por Parnaíba, mas para Parnaíba dar certo precisa existir a confrontação científica, como se fala entre os doutores, né? As nossas verdades precisam ser contestadas. Eu acho que eu faço parte do grupo político do ex-governador Zé Filho, né? Acho que as pessoas gostam muito de falar muitas coisas dele. E o engraçado é que as pessoas que normalmente falam mais dele são pessoas que têm condenações na justiça. Então, eu fico muito à vontade. Eu acho que como industrial, é natural que eu esteja perto dele, que é o presidente da Federação das Indústrias. Acho que a união dele com Mão Santa é uma questão. Acho que o governador quer se apresentar para o eleitorado novamente como opção. Ele tem direito disso, né? O governador Mão Santa, o ex-senador Mão Santa.
Se ele quiser se juntar num grupo único, tenho certeza que contribuirá, né? Uma pessoa com serviço prestado. E vejo, talvez a maior surpresa que eu vejo, Carol, nesse cenário eleitoral é que a gente tem uma situação dividida. Isso eu nunca vi nos meus anos de Parnaíba. A gente tem aí mais candidatos de situação do que de oposição, o que me deixa muito intrigado, né? Porque doutor Hélio quer ser candidato com apoio do governador. Ele agora mudou de partido, né? Vai efetivamente ser candidato. Acho que é um candidato que tem o que dizer, deveria se expressar bem sobre a cidade, né? Conhece a cidade. E é uma pessoa que eu tenho amizade, inclusive, mas que é uma situação meio difícil sair como candidato contra o prefeito do partido do governador com apoio do governador. Isso precisa ser discutido. Por quê? Por que a situação está tão dividida? Né? Você tem o próprio Zé Hamilton, o deputado Zé Hamilton, todo mundo está falando que será, não será, e ele mantém o silêncio que é natural dele, como homem inteligente que é e experiente. Né? Mas eu não vejo, assim, se a situação estivesse tão confortável como disse, e se tivesse resgatado o orgulho da cidade como disse, se tivesse um projeto que a cidade aprovasse, como ele disse, eu não entendo por que estaria tão rachada. Eu vou aproveitar assim, você foi um dos nomes citados na pesquisa, inclusive realizada pela Fundação 14 de Agosto, pela TV Costa Norte, junto com o Instituto Piauiense de Opinião Pública, e o seu nome foi um dos citados. Você acabou de colocar que faz parte do grupo ou em uma situação que ele indicaria, né, apoiaria um nome para candidato à Prefeitura de Parnaíba após uma pesquisa. E tem vários nomes, né, Juliana, Tererê, o seu, Arlindo Leão e outros nomes. Vereador Carlson Pessoa também é um nome que foi citado pelo ex-governador Zé Filho. O que você pensa nessa situação? O seu nome aparecendo na pesquisa, aparecendo bem na pesquisa e tendo essa possibilidade? Olha, Carol, para falar a verdade, eu fiquei surpreso, né? Até porque a pesquisa, quando surgiu, tinha lá meu nome, eu nunca me pensei como candidato a prefeito. Você me conhece, eu sou mais uma pessoa de bastidores e de apoio, né? Sou mais tímido. Mas, assim, minha família tem história nessa cidade, a gente sempre contribuiu positivamente, não só com o nosso trabalho, nosso exercício do nosso ganha-pão, que sempre ajudou a sustentar muitas famílias nessa cidade, mas também socialmente, né? A Escola Roland Jacó, que vive uma crise hoje, né? A gente municipalizou ela em 81, foi fundada pelo meu pai, em homenagem ao meu avô. No posto de puericultura Suzane Jacó, meu avô fez para manter o trabalho que minha avó fazia, e quando faleceu em 35, ele quis dar a continuidade. Sempre fizemos com o nosso dinheiro, com o dinheiro que a gente conseguia regimentar, sem receber dinheiro de governo para isso, que é muito fácil você fazer o bem com o dinheiro dos outros, né? Então, temos muito orgulho aí, a Luana, minha esposa, que hoje toca o dia a dia, mas estamos entre as principais organizações do Piauí, somos respeitados no nosso trabalho com a infância, dezenas de milhares de crianças devem, né, uma qualidade de vida melhor, mal ou bem, uma parcela, às experiências que viveram conosco, né? Isso eu acho que habilita a mim para ser candidato, né? Foi uma reflexão que eu fiz. Vou dizer como o deputado Zé Hamilton disse aqui, em política a gente não diz nada, né? A gente não pode afirmar nada, tem o tempo para vir. Não faz parte hoje dos meus planos, não estou em campanha. Quem é agente político está vendo que eu tenho uma vida muito pacata com a minha família, né? Viajo muito a trabalho. Mas eu acho que quando a pessoa escolhe a vida pública, ela não pode fugir das responsabilidades que a vida pública lhe oferece, né? Lhe demanda. Então, como eu disse para você, eu acho que todo homem público tem a responsabilidade de se posicionar nesse momento, se botar à disposição de sua nação. Se for interesse do grupo, se eu achar que não vai ser contra meus ideais e minhas convicções, por que não? Bem, hoje pela manhã nós soubemos a informação de que o ex-senador Mão Santa será candidato. Então já rompe aí com o grupo Zé Filho. Diante dessa situação, assim, você acredita que pode vir então uma indicação do seu nome, da Juliana? Olha, sinceramente eu acho que não, né? Eu acho que não é o nome natural para ser indicado o meu. A deputada Juliana teve um desempenho até melhor, bem melhor do que o meu na pesquisa, uma rejeição muito baixa, né? Seria um bom nome. Também não sei se é ela
a indicação. Eu acho que a construção de um candidato de oposição tem que ser mais do que isso, sabe, Carol? A gente não pode tirar nomes do bolso do colete, isso não é legítimo. Né? Eu acho que a gente tem que, como oposição, apresentar uma solução, uma visão de cidade, e uma pessoa que seja capaz de implantar essa visão. Então, o que eu lhe digo é isso, eu acho que tanto a deputada, quanto eu, quanto todos do grupo, quanto Arlindo, né, quanto Calço, nós nos somaremos na construção dessa visão e na escolha da melhor pessoa possível para implantar essa visão. E oferecer aos eleitores uma opção, que é isso que a gente precisa ter, a maturidade de oferecer ideias, e não a vaidade de oferecer nomes. Eu acho que a gente precisa superar isso. Parnaíba precisa de paz. A gente precisa ser capaz de ter uma posição firme dentro do Piauí, no meio norte, no nordeste e no Brasil. Bem, obrigada, Roger, pela presença hoje aqui conosco. Obrigado a você.